Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornam-se escravos da justiça. Romanos 6, 14 a 18. O alemão Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor, disse que a graça é de graça, mas não é barata. Isso ele disse por conta do preço que foi pago para que recebêssemos a graça, o favor que não merecíamos, pois o custo da graça foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Fomos libertos para sermos escravos da justiça. Saímos do pecado da lei para a liberdade da graça. Só que isso não é menos, é mais. A graça é mais porque nos coloca numa condição em que podemos viver como filhos de Deus e exige de nós muito mais do que a lei. Só que com o porém, a graça colocou em nós a semelhança divina. Veja que coisa fantástica. O apóstolo Paulo nos diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. 2 Pedro 1, 3 e 4. A graça trouxe o perdão de Deus para nós. Portanto, podemos viver livres de qualquer peso ou acusação, mas como escravos da justiça. Debaixo da graça, somos habilitados, como diz o apóstolo Paulo, a viver uma vida piedosa, uma vez que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não podemos nos esconder atrás do fato de que somos pecadores para não vivermos uma vida piedosa. Muitas pessoas se escondem atrás disso para dizer que não conseguem viver em santidade, enquanto a Bíblia está dizendo que temos em nós a semente divina, nos habilitando a viver em santidade e justiça. Isso não significa dizer que nunca mais pecaremos, mas sim que não somos dominados pelo pecado e, portanto, não vivemos na prática do pecado. O apóstolo João nos diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não pequem, porém, se alguém pecar, não é quando pecar, como se fosse possível não pecar, mas se no percurso houver algum acidente, é de fato um acidente e não uma coisa comum que acontece, porque afinal de contas sou pecador mesmo. Não, a graça nos trouxe a condição de vivermos à altura de nosso chamado e vocação. Aleluia! Que o Senhor o abençoe. Tenha um ótimo dia.